Galera, a prova do CNU já está próxima de nós, né? Data marcada em maio, edital publicado e hoje eu vou fazer aqui um plano de estudos para te ajudar. Então você vai aprender aqui como que eu organizaria meu estudo para o CNU, tanto do bloco 8 de nível médio, quanto exemplificando com outro bloco aqui. Aliás, todos os outros 7 blocos, né, que é de nível superior. Então você vai aprender aqui tudo para você organizar seu estudo. Seja você uma pessoa que tem 2 horas para estudar por dia, seja você uma pessoa que tem 4, 5, 6 horas para estudar por dia. Então, acho que todo mundo vai conseguir absorver o que eu vou falar. Antes de mais nada, já se inscreve nesse canal, deixa o like, me ajuda muito a esse vídeo chegar a mais pessoas. Então se inscreve aqui porque tem vídeo aqui praticamente todos os dias focado 100% em concurso público, beleza? O que eu fiz aqui, galera? Vamos lá. Eu trouxe aqui as matérias do CNU, bloco 8, né? E dos demais blocos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Bloco 8, nós temos 4 matérias, né? Língua portuguesa, matemática, noções de direito e realidade brasileira. Esse é o bloco de nível médio. E todos os demais blocos, a gente tem essa parte aqui de conhecimentos gerais e 5 eixos temáticos que são conhecimentos específicos, beleza? Então vamos ter políticas públicas, desafios do Estado, ética, diversidade, administração pública federal e finanças públicas. Tudo isso cai para todos os blocos. E você tem 5 eixos. Esses 5 eixos temáticos vão variar de acordo com cada carreira. Cada bloco vai ter o seu próprio eixo temático e cada eixo temático também tem um peso diferente. Então, sei lá, no bloco 7, o eixo 1 vai ter um peso, sei lá, de 5, aí o eixo 2 tem um peso de 2, o eixo 3 tem um peso de 1, enfim, assim por diante. Primeira coisa, né, o que a gente tem que internalizar aqui? Aí eu já vou até colocar aqui embaixo, aqui, ó. Em outra folha aqui pra gente entender. Edital publicado é igual a modo sangue nos olhos. Ou seja, galera, edital publicado não tem historinha, entendeu? Edital publicado você vai ter que estudar o máximo que você conseguir. O ideal é que você estude o quanto conseguir. Essa é a grande verdade, não dá pra enganar ninguém. Quer ser aprovado, você vai ter que fazer várias renúncias e o que você conseguir adicionar de tempo na sua rotina para estudar, tem que fazer. Então, cada um tem sua rotina. Tem gente que vai ter 2 horas para estudar, tem gente que vai ter 3 horas, 4 horas. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que edital publicado não tem tempo de brincadeira. Você quer de fato mudar de vida, ganhar 5, 6, 7, 9 mil reais, aí, dependendo do cargo, 10 mil reais, você vai ter que se dedicar. Primeira coisa é essa. Então, o que eu faria aqui se eu tivesse... Vamos começar assim, ó. Se eu tivesse 2 horas para estudar por dia. Mas 2 horas é pouco, é muito. Cara, é a hora que talvez você tenha, não interessa, entendeu? E assim, você consegue adaptar o que eu vou falar aqui. Então, imagina que você tenha 2 horas para estudar. O que eu faria nesse primeiro mês de estudo, né? Entrando aí dentro de final de janeiro, início de fevereiro, para começar os estudos. 1 hora em cada matéria. Então, o bloco 8 é mais fácil de você gerenciar, porque tu coloca 1 hora aqui em cada bloco desse, 1 hora de estudo líquida, já vou falar sobre isso, e você vai fazer um ciclo de estudo. O que é ciclo de estudo? Você vai girando essas matérias, uma atrás da outra. Então, essa é a matéria 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4. E como é que funciona um ciclo de estudo? Você vai fazer matéria 1, 2, 3, 4 e volta para 1, 2, 3, 4. Então, basicamente, essa é a estrutura. Significa o quê? Na segunda-feira, você estudaria o quê? Língua portuguesa e matemática. Na terça, direito e realidade brasileira. Na quarta, você volta para cá, português e matemática. Na quinta, direito e realidade brasileira, assim por diante. Ou seja, você fica girando essas 4 matérias muito rápido. Essa é a minha recomendação. 1 hora para cada matéria. Eu tenho 4 horas para estudar. Então, você vai colocar aqui 2 horas para cada matéria, né? Bota 2 horas para cada matéria. Quanto mais tempo, melhor. Eu tenho 3 horas, 1 hora e meia. Coloque sempre proporcional. Então, você sempre vai girar essas matérias. Esse é o básico, pessoal. Esse é o básico, é o que eu recomendo. Não recomendo que você fique a semana inteira em uma matéria, que você fique, sei lá... Às vezes eu acho que até um dia inteiro numa matéria você pode ficar no bloco 8. Agora, se você adotar isso aqui, você vai ficar... Olha só, são
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se você fizer uma matéria por dia, você vai demorar 11 dias para fazer um giro aqui nas matérias, o que é terrível. Então, minha recomendação para você que está no bloco 8 é essa, né? Faça aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e volta. 1, 2, 3, 4, volta. 1, 2, 3, 4, volta. Sempre proporcional. Já vou falar de como que você divide essas 2 horas em teoria, questão, videoaula, etc. O bloco 8, galera, eu recomendo a mesma coisa. Inicialmente, o que eu recomendo? Que você coloque, por exemplo, 1 hora em todas as matérias aqui, né? Então, você vai estudar 1 hora tudo. 1 hora de ética, 1 hora de diversidade, 1 hora de administração pública e os eixos também, 1 hora em cada um. Só que quando você for organizar o seu estudo, você não vai fazer, vamos supor que isso aqui seja matéria 1, 2, 3, 4, 5 e a 6. E aqui você tem os eixos, né? O eixo 7, o eixo 8, o eixo 9, matéria 10 e matéria 11. O que eu recomendo aqui nesse caso, pessoal? Você sempre estuda uma matéria básica com uma específica. Então, por exemplo, dia 1 você vai estudar 1 e 7. Dia 2 você vai estudar 2 e 8. Depois 3 e 9. Depois 4 e 10. Depois 5 e 11. Aí depois 6 e 1. Não, 6 e 7. Aí depois você volta para 1, entendeu? Aí é que você vai voltar para a matéria 1. Então aqui, por exemplo, vou botar aqui em cima. Você voltaria aqui para 1. Matéria 1, só que você tem que ver, já viu o eixo 11, já viu o 7, aí você vai voltar para o eixo 8. E assim por diante, entendeu? Então o que você vai fazer? Você sempre vai estar estudando, por exemplo, política pública e eixo 1. Aí no dia seguinte, desafios do Estado e eixo 2. Depois, ética e eixo 3, diversidade e eixo 4, administração pública federal e eixo 5, finanças públicas, volta para o eixo 1, aí políticas públicas, eixo 2, desafios do Estado e eixo 3, ética e eixo 4, assim por diante, pessoal. Então, você sempre vai estar em contato com o quê? Com uma matéria básica e uma matéria específica. Mesma coisa, tenho 2 horas para estudar, divide de forma igual. Depois que você já tiver feito isso, pelo menos 1 mês de forma constante, você consegue mudar os pesos. Por quê? Porque, como eu falei, cada bloco vai ter um peso no eixo. E o ideal é que o eixo que tenha mais peso, você estude mais horas. E aí você vai mudando. Então, depois você pode mudar isso aqui, né? Depois que você já fizer esse básico, já masterizar isso aqui, conseguir 1 mês fazer isso sem falhar, aí você vai ver, pô, o eixo 3 é o mais importante, então você vai estudar 2 horas dele. Então você vai aumentar a carga horária dos eixos que é mais importante. O eixo 5 também é muito importante, então esses 2 você sempre estuda mais. E o eixo 4, o 2 e o 1, que tem um peso menor no seu edital, você estuda menos. Então isso é um passo além. O inicial, coloca tudo com o mesmo peso e faça isso. Combine uma matéria de conhecimento básico, mas específico, básico e específico. Basicamente é isso, pessoal. E aí, vamos supor que você tenha 1 hora para estudar. Como é que você divide essa 1 hora? Eu dividiria da seguinte forma: 40 minutos teoria, 20 minutos questões, Sesgran-Rio. Então, essa 1 hora seria dividido assim: 40 minutos de teoria, lembrando que teoria, pessoal, pode ser videoaula ou PDF, tanto faz, né? Videoaula ou PDF. E se for videoaula, acelerada, sempre. Sempre acelerada, pelo menos 1.5. Não tem como edital aberto você ficar assistindo a aula na velocidade 1.0 e não vai. Os cursos são feitos para você ficar lá o resto da sua vida. São 50 aulas, 60 aulas de um único tópico, não tem a menor condição. Assista a aula acelerada, videoaula não é uma vilã, eu estudava muito com videoaula, então videoaula sempre acelerada, velocidade 1.5 e PDF também, que é uma leitura que eu gosto bastante também. Então, 40 minutos de teoria. Deu 40 minutos de teoria, 20 minutos de questões do tópico. Então, hoje eu estudei aqui, colocação pronominal de português. Então, 40 minutos de teoria de colocação pronominal, depois você vai fazer 20 minutos de questões Sesgran-Rio. Vai lá, filtra lá as questões, Sesgran-Rio, português, colocação pronominal, 20 minutinhos. Acabou 1 hora, vai para outra matéria. Então, vamos supor que você vai para matemática. Mesma coisa, 40 minutos de teoria, 20 minutos de questões. Eu tenho, 2 horas para estudar, como eu faria? Aí eu aumentaria isso aqui para
Opa, caramba, olha a loucura que fez aqui. Eu mudaria para quê? 1h30, né, de teoria e 30 minutos de questão. Então você teria mais tempo para consumir teoria até fechar o edital e 30 minutos de questão, se eu tivesse 2 horas. Então, 2 horas em cada matéria, né? Então, 2 horas de cada matéria, completou, vai para a próxima. Eu faria isso com todas as matérias. Além do que os 2 cargos aqui, pessoal, possuem, né, redação. Então, deixa eu colocar aqui do lado, redação. Ou seja, minha recomendação é que você treine redação pelo menos uma vez na semana. Uma vez na semana você faça uma redação dissertativa argumentativa, principalmente desses tópicos aqui, né? Para quem tá no CNU, Realidade Brasileira, enfim, eu acho que vai ser o tópico da redação, né? Os assuntos que estão aqui dentro, que é um pouco de geografia e história. E no eixo, nos demais blocos a gente não sabe o que pode cair, então você tem que se preparar para tudo, né? Pode cair diversidade, pode cair alguma coisa de algum desses eixos aqui. Então é treinar toda vez a estrutura da redação principalmente, escrever à mão, para você saber quanto tempo você leva para fazer uma redação do zero. Isso é fundamental, galera. Então, o segundo ponto é redação. Toda semana você faz uma redação, pelo menos aí, até você tá bom o suficiente. Depois você pode deixar uma a cada 15 dias e tal, mas eu acho que nesse começo eu faria uma redação por semana para já desbloquear o medo da redação, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Para esse vídeo não ficar muito longo. Você que está estudando para o CNU, dá para se organizar? Dá para se organizar. Eu faria desse jeito. Ciclos de estudo que você vai girando. Aqui é mais fácil, você segue um atrás do outro. Nos demais blocos, sempre combine uma matéria básica com uma específica e vai girando assim. Sempre o seu estudo tem que estar dividido entre teoria e questões. Eu recomendo para todos os meus alunos lá na 1, 2, 3 Passei. Questão é todo dia. Não tem esse negócio de questão uma vez por semana. Não. Tente encaixar questões todos os dias, porque é isso que será cobrado na sua prova. Você não vai, a prova sua não é para você falar, não é para você explicar. A prova sua é para você acertar X no lugar certo. É só isso. Então você tem que ficar bom em botar o X no lugar correto. E você fica bom fazendo questão todo santo dia. Com foco 100% na banca de concurso. Além disso, eu recomendo que você tenha uma planilha de controle, alguma coisa. Os nossos alunos do CNU, a gente tem cronograma completo, metodologia, banco de videoaulas, comentário específico. Apenas para o bloco 8, infelizmente. Muita gente pediu para os outros blocos, mas a gente não conseguiu tempo suficiente para fazer, pessoal. Então fizemos apenas para o bloco 8, que está incrível, a galera está gostando muito. Então deixa eu arrumar aqui para vocês verem o que eu faço lá na 1, 2, 3, ó. Isso aqui é uma planilha, tá vendo? Deixa eu voltar aqui, ó. Por exemplo, eu coloco aqui para os alunos todas as disciplinas do edital. Português, direito e a planilha, ela é toda automatizada, então eu consigo registrar, olha, quantas questões eu fiz, acerto e o percentual, quanto que falta do edital para avançar, etc. Então, por exemplo, vou abrir aqui noções de direito, ó. Aí eu tenho todos os tópicos. Então, quando você for no seu ciclo de estudo aqui que eu mostrei, hoje é dia de noções de direito, o que eu vou estudar? Você vai controlando por uma planilha. Então, você tem que ter uma planilha dessa, né? Essa aqui, óbvio, é mais complexa, mas você pode ter uma mais simples. Então, ó, direitos e deveres individuais. Estudou? Estudei. Dá o ok na planilha, ó. Pronto, dei ok. Aí você fala, eu fiz 20 questões aqui no tempo que deu e acertei 12. Então a planilha vai calculando, ó, 60% de percentual de acerto. E assim por diante. Então aqui embaixo, olha, o percentual estudado a estudar, olha aqui, ó. Você vai vendo e aqui também, ó, eu consigo ver qual que é meu percentual de acerto dentro da questão, dentro da disciplina, quantas questões eu fiz por tema aqui embaixo, ó. Cada tema. Então assim, eu consigo controlar exatamente o que eu tô bom, o que eu tô ruim, o que eu já vi, o que falta ver. Então é muito importante, ó, a gente faz de matemática, então o bloco 8 tá completinho pra galera que quiser. Vou deixar link aqui na descrição para vocês. Quem quiser ser nosso aluno é acesso imediato. Adquiriu, já tem acesso agora, começa a estudar o quanto antes. Realidade brasileira, mesma coisa, ó. Então, com uma planilha dessa, você pode fazer, se você não for nosso aluno do bloco 8, você pode se inspirar nessa aqui, você tem controle completo do que você está estudando para não se perder no ciclo, porque se você estiver aqui no seu ciclo, né, você pode falar, caramba, eu já não sei mais onde que eu tô no eixo 3, onde que eu tô em administração pública. Ter uma planilha organizada dessa te ajuda a você ir marcando o que você já viu. Então, basicamente é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, tira print de alguma coisa. Agora é momento de você se dedicar. Não dá para conciliar com nada. Eu já fiz um vídeo falando aqui, vou conciliar com TSE, vou conciliar com Caixa.
esquece isso. Edital aberto não dá para conciliar, é um edital muito específico, né, com novidades aí. Então, galera, foco total, vai para cima, conte comigo se você quer estudar para o bloco 8 de nível médio, tem link aqui na descrição para você adquirir o nosso cronograma. E muito bons estudos, né, para você que está estudando para o bloco 8, para o bloco 7, qualquer um. É a hora de mudar de vida, são muitas vagas, acredite que é possível. Qualquer dúvida, manda aqui que eu posso fazer um outro vídeo montando planos de estudos se vocês gostaram desse formato. Um abraço para todo mundo, tamo junto, valeu, galera!